Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos no @Jesus os Kardecianos. Hoje nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, Eu não vim destruir a lei, as três revelações, com nosso confrade, nosso irmão, Carlos Magalhães. Carlos Magalhães, seja bem-vindo, Carlos Magalhães. Você está bem? Tudo em paz? Tranquilo? Estou aguardando você, tá? Vamos chegando? Que bom. Carlos, Deixa eu só ajustar aqui. vá ajustando enquanto nós estamos aqui aguardando. Pronto, já estamos aqui. E aí, meu Atraso de amigo? 2 ou de 3 minutos, mas a internet. É normal, normal. Como é que você está, família? Como vai? Todo mundo em paz. Bem. Isso E você? mesmo. E a sua? Também tudo direitinho, graças a Graças a Deus. Deus. Graças Não a é? Deus. Nós só temos que agradecer a Deus. Com Olha, certeza. eu quero lhe dar boas-vindas no nosso Instagram, @Jesus os Kardecianos, tá? Não só você, como hoje, nosso facilitador, nosso mestre, nosso guia, nosso orientador e também todos aqueles que se façam presentes. Nessa época de pandemia, nós estamos descobrindo que a tecnologia está sendo um multiplicador muito bom, fantástico, em relação à doutrina espírita. Com Vamos certeza. lá? Um instrumento que veio para ficar, né? Para nos Veio para aproximar. ficar. Com certeza. Isso mesmo. O Carlos, eu estava ontem assistindo uma live que simplesmente o facilitador ele colocou 800 mil pessoas. Hum, Com certeza deve ter sido Haroldo, deve ter sido algum bambambam desse, né? Não, 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 não. Mas simplesmente ele conseguiu colocar 800 mil pessoas. Nossa, perfeito, hein? É, não é Interessante. brincadeira. Então, assim, a gente precisa entender que hoje o meio de comunicação, a internet, aliás, nós sabendo utilizá-la, vamos longe com a mensagem da doutrina espírita. Não é verdade? Cabe Verdade. a gente fazer a Verdade. nossa parte. Com certeza. Outro dia me perguntaram: Ed, às vezes só tem duas pessoas, só tem uma pessoa, só tem três pessoas na sua live, não tem problema. Ela fica gravada no YouTube, ela fica gravada no Instagram, enfim, nem que a pessoa pare para assistir 5 minutos dos 40, dos 30, dos 60 minutos, mas Uhum. já é alguma coisinha que está se multiplicando por aí afora. Então, Verdade. O que você falou aí me lembrou o nosso saudoso Nelson Palma, né? Por muitos anos ele manteve a nossa casa aberta, apenas ele e uma outra pessoa, duas pessoas fazendo o evangelho, e o centro mantinha o centro aberto, né? não Até lembro. voltar, as pessoas voltarem a frequentar. Mas ele nunca deixou o centro fechar. Eu só me Eu lembro peguei dessas histórias dele. Eu peguei essa época, 1994, precisamente julho de 94, e ele Uhum. dizia: Edinho, meu filho, doutrina espírita não é brinquedo. Espiritismo é coisa séria, ele falava sempre. Mas vamos Verdade. lá, o que é que hoje você nos orienta, nos ensina? Bom, Edno, eu escolhi para. Você me pediu que eu escolhesse o tema. Eu escolhi nós começarmos pelo começo, não é? O capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu não vim destruir a lei. Eu não vim destruir a lei, não é? Está lá. Sim, E eu acho, além de ser um tema do Evangelho, né, a primeira parte do capítulo, eu acho muito interessante para o momento em que nós estamos vivendo, particularmente, né, a doutrina espírita. Pois bem, então podemos começar, né? claro.
Veja bem, todos nós sabemos que um dia o espírito humano ele foi criado simples e ignorante. E a partir desse pontapé inicial da sua formação, ele começa a evoluir, sua caminhada, trajetória evolutiva. Ele começa a aprender, ele começa a adquirir conhecimento, ele começa a crescer, principalmente através do uso do seu livre-arbítrio, né? Pois bem, e Deus sempre esteve presente nas nossas vidas. Até Sim, mesmo lá atrás, no Homem das Cavernas, existem registros de que Deus estava presente, de que aquele homem das cavernas, aquele ser bruto, ignorante, ele tinha conhecimento dentro de si da existência de um ser superior. E Deus sempre mandou seus avatares, pessoas especialmente designadas para vir aqui e conduzir a humanidade, né? Vários exemplos nós podemos citar aqui. Mas para nós, existem três principais. Dentre todos eles, três são os principais. Começou com Moisés, não é? Moisés, que libertou o povo hebreu do Egito. Um povo rude, ignorante, ainda trazendo todos aqueles vícios lá do seu cativeiro, do povo egípcio. Um povo idólatra, não é? Que idolava imagens. E Moisés, intuído pela espiritualidade, ele precisou criar leis para conduzir aquele povo rude, grosseiro, bruto. Necessariamente teria que ser leis adaptadas àquele povo, não é? Ao naquela conhecimento época. daquela época, exatamente. Então, Moisés, apresenta um Deus puro, um Deus vingativo, mas esse Deus era do nível daquelas pessoas. Aquelas pessoas poderiam entender, compreender e respeitar. Consegue compreender? E as leis de Sim, perfeito. Moisés eram divididos em duas partes: a lei divina, natural, e a lei Claro. humana. E a lei humana. Diga, Respeitando, Carlos, desculpe, pois, respeitando a idade daquele povo, ou a idade ex- espiritual daquela época que imperava. exato. Ele Uma falava a linguagem idade, daquelas pessoas. Respeitava, como você disse muito bem aí, respeitava o momento espiritual daquelas pessoas. Ele tinha que falar uma linguagem que aquelas pessoas pudessem entender, compreender. E ele pudesse também controlar todas aquelas pessoas. Por isso que começou a nascer o temor a Deus. O temor a Deus. Porque aquelas pessoas precisavam temer a Deus. Não é? Era o Deus daquela época, adaptado àquele povo, aquelas pessoas. Não é? Pois bem, como eu ia dizendo, as duas facetas da lei de Moisés. A lei humana, que era adaptada àquele povo, e a lei natural, que é eterna, imutável. Não é? Existiam essas duas leis. Por que eu abri esse parêntese? Para que nós pudéssemos entender o advento de Jesus. sim. Jesus veio no momento certo da humanidade e trouxe uma nova visão de Deus. Não era mais aquele Deus duro, aquele Deus vingativo, o Deus da guerra, o Deus pertencente apenas àquele povo hebreu, mas um Deus Pai. Olha aí, a mudança, a transição que existe entre o Deus dos hebreus, de Moisés, e o Deus de Jesus. É um Deus Pai, um Deus de amor. Jesus pega os 10 mandamentos e reduz a apenas 2 artigos. Né? Ele pega os 10 mandamentos e reduz a 2 artigos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo
como a ti mesmo. Perfeito. Se nós formos observar, nós pegamos esses dois artigos, seguirmos esses dois artigos, vamos estar cumprindo todos aqueles 10 lá de Moisés. Amando a Deus sobre todas as coisas e a próximo como a si mesmo, nós não vamos matar, não vamos desejar a mulher do próximo, não vamos desejar o bem alheio. Acabou. Aqueles 10 se resumiam em 2. Vejam a beleza de Jesus. E quando ele diz que ele não veio destruir a lei e se cumpri-la. E se cumpri-la. Mas que lei é essa? A lei natural. A lei natural. Ele não veio destruir a lei natural, porque ela é eterna, ela é imutável. De todas as eras, essa lei vai estar presente, as leis naturais, que faz parte lá do capítulo, se não salvo engano, 3º do livro dos Espíritos. Não é? Se não me falha a memória, é o capítulo 3º do livro dos Espíritos, 3º ou 4º, se não me falha a memória. Né? Pois bem, então ele não veio destruir as leis naturais. Por que as leis humanas presentes na legislação de Moisés, ele mudou, ele transformou. Ele transformou, porque eram leis adaptadas ao povo daquela época, lá de Moisés. Já era hora de se mudar aquelas leis. O olho por olho e dente por dente. Lembra? Jesus mudou. A lei do talião, Jesus mudou. Revogou ela. Oi? A lei de Talião. Exatamente. E Jesus mudou ela. E trouxe a lei de amor. Não é? Trouxe a lei de amor adaptada às pessoas daquela época de Jesus. Só que Jesus também, antes de partir, ele avisou aos seus seguidores: olha, gente, eu não disse tudo, porque vocês ainda não estão preparados para ouvir. Vou mandar o Consolador prometido, né? Lá amanhã, no futuro, para que possa dar continuidade a essa minha caminhada. Jesus partiu, deixando aquele maravilhoso exemplo, um código de ética, um código de moral perfeito, que está presente na nossa humanidade até hoje. Né? Por todo o mundo, nós vemos lá presente as palavras, os exemplos de Jesus, através dos seus evangelhos. Sim. Mas, depois da sua partida, o que aconteceu? As pessoas começaram a deturpar. Não conseguiram entender a mensagem de Jesus. Como muito bem diz Roberto Erasmo Carlos, eles estavam surdos, como estão até hoje. Não conseguiram entender a mensagem de Jesus. Por isso, transformaram, fizeram uma salada de fruta e mudaram totalmente os ensinos do mestre. E ele já estava prevendo isso, porque ele conhecia os seus irmãos. Deus conhece a sua criatura. Não é? Ele sabia que tudo isso já estava previsto e ia acontecer. Pois bem, e aí veio, depois de Jesus, veio a idade, aquela idade, o período negro da humanidade, que foi na Idade Média, né? Mas mesmo lá, existiram muitos pensadores, filósofos, que deram continuidade a esse projeto de Deus. Quando a humanidade estava pronta, preparada, e aí vem quem? Não vem mais uma pessoa como Moisés e Jesus. Vem uma coletividade. Vem os espíritos. E começam a trazer a mensagem. Olha, eu não morri. Eu estou aqui. E nos traz. Começa também nos trazendo uma nova visão de Deus, para que nós pudéssemos entendê-lo melhor. Né? E vem a doutrina espírita. Diga. Ô, Carlos, a melhor visão de Deus, e que até hoje a gente, através de Jesus, o visualiza
como você bem falou, através dos seus ensinamentos, dos seus exemplos, nos seus 33 anos, estabilizou aí? Sim. Nos seus 33 anos de vida, né? E até hoje a gente ainda amadurece e vai a cada dia, a cada instante, descobrindo que, na verdade, o Deus do temor, ele é substituído gradativamente pelo Deus do respeito, da misericórdia, da compaixão e eternamente o Deus da criação. Porque, na verdade, quando a gente cresce, quando a gente evolui, a gente está sendo criado ou recriado. Sim, com certeza. Recriado. É interessante. Ou seja, nesses 3 períodos tivemos um Deus adaptado à nossa inteligência. A nossa inteligência. Para que nós pudéssemos compreender, visualizar a Deus. Tem o Deus de Moisés, o Deus Pai de Jesus e o Deus da doutrina espírita, aquele lá da primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Não é? Que é Deus? Aquele Deus lá, infinitamente justo e bom, dentre outras características. Não é? Ou seja, a humanidade já estava preparada para compreender aquele Deus. Mas Kardec, lá no Livro dos Espíritos, faz uma pergunta interessante, questiona aos espíritos sobre a necessidade da doutrina espírita ter surgido. É a pergunta 627 do Livro dos Espíritos. Vejam o que Kardec pergunta a ele, aos espíritos. Visto que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual é a utilidade do ensinamento dado pelos espíritos? Veja a profundidade da pergunta dele. Tem eles a nos transmitir alguma coisa a mais? Kardec perguntou aos espíritos. E eles responderam. A palavra de Jesus era frequentemente alegórica, parábolas. Porque ele falava de acordo com os tempos e os lugares. É necessário agora que a verdade seja inteligível para todo o mundo. Ou seja, a humanidade já estava preparada intelectualmente e também moralmente para compreender as mensagens de Jesus. E os espíritos prosseguem. É necessário explicar bem e desenvolver essas leis, pois existem poucas pessoas que as compreendem e ainda menos que as pratiquem. Não é verdade? Muitos se dizem cristãos, mas da boca para fora. A prática é totalmente diferente. Carlos, essa semana eu postei no nosso Instagram, no @JesusKardeciano, justamente isso, que a doutrina espírita é maravilhosa, né? É perfeita, porém nós espíritas nem tantos. E interessante que nem nós espíritas, se você for lá no nosso Instagram, você vai dar uma olhada nessa postagem. Interessante que no meu privado algumas pessoas questionaram. E eu simplesmente faço a pergunta: e nós somos maravilhosos e perfeitos como a doutrina espírita e sua essência? Não é verdade? Ainda somos imperfeitos. Ainda estamos muito longe ainda de nos considerarmos verdadeiros espíritas, como verdadeiros cristãos. Está lá no Evangelho. Mas os espíritos continuam. Nossa missão é impressionar os olhos e aos ouvidos para confundir os orgulhosos e desmascarar os hipócritas, aqueles que simulam a virtude e a religião para esconder as torpezas. E agora, para mim, vem a melhor parte da resposta. O ensinamento dos espíritos deve ser claro e sem equívocos, a fim de que ninguém possa pretextar ignorância,
e cada um possa julgá-lo e apreciá-lo com a sua própria razão. Estamos Perfeito. encarregados de preparar o reino do bem anunciado por Jesus. E por isso, não é necessário que cada um interprete a lei de Deus ao sabor de suas paixões, e nem falseie o sentido de uma lei repleta de amor e caridade. Cara, quando eu li isso aqui, é, é, poxa, eu viajei. Eu viajei. Porque, Edno, falou tudo aqui o que é a doutrina espírita. É uma doutrina clara, que não precisa de interpretações. É uma doutrina clara. Ela vai direto na razão. Acontece que algumas pessoas ainda não estão preparadas moralmente para receber esses ensinamentos do Cristo. E aí pegam a doutrina superficialmente e começam a divagar, começam a viajar, criar figuras, criar teses e acabam transformando a doutrina espírita em uma coisa totalmente diferente. Fantasiosa. Fantasiosa, irreal, fugindo totalmente de Kardec. Aí que você vê muitos chegarem a abrir a boca e dizer que Kardec está ultrapassado. E essa semana eu me surpreendi recebendo uma publicação, se eu não me engano foi no Facebook ou aqui no Instagram, não lembro muito bem, de O Livro dos Espíritos atualizado. Manda para mim. Eu vou procurar, cara, porque eu fiquei curioso. Fiquei curioso, certo? Eu fiquei curioso e assustado. Exatamente. Você exerceu sua mediunidade de leu minha mente. Você leu minha mente agora, certo? Eu também fiquei muito assustado. Eu tenho medo dessas novidades, dessas coisas aí, cara, porque eu sempre fico com o pé atrás, gente. Sempre fico com o pé atrás. Deixa eu só fazer uma observação. Me perdoe lhe interromper, mas por que, para quem está nos assistindo, não é que nós sejamos conservadores, ortodoxos, radicais, antiquados. Não é isso não, gente. É porque a doutrina espírita ela nos traz uma lógica. Kardec é a espinha dorsal da doutrina espírita, é preciso que a gente entenda isso. A literatura que varia, o que flutua ao redor de Kardec é fantástica, é fascinante, ela está evoluindo, ela está crescendo. Mas não quer dizer que Kardec se desatualize. Não. É por isso que me deixou agora preocupado ou assustado, e eu quero dar uma lida nesse texto, né, na minha ínfima sabedoria ou ínfimo conhecimento da doutrina, mas de qualquer forma, para entender o que está acontecendo nessa época moderna, onde, por exemplo, vamos trazer para uma realidade, não existe mais sexo, existe o gênero. Quer dizer, então, a doutrina espírita também será que está sofrendo algumas modificações a esse nível? Isso é de se exclamar, de se preocupar e de se interrogar. Edno, Voltando ainda para o Evangelho, é preciso que a gente entenda que Deus, olha, é o ser supremo, é o único, e que, na verdade, a sua perfeição é inerente à sua composição, à sua criação. E nós somos filhos, como somos irmãos do nosso Mestre maior, Jesus. Então, assim, é preciso que a gente entenda a doutrina espírita e não decore a doutrina espírita. Cara, eu não digo nem decorar. 10 segundos. É essa a minha preocupação em que a gente estude. Eu sempre chamo, estude. O estude é leia. Entendeu? Porque assim, é preciso que a gente venha a entender de fato a doutrina e os seus princípios, para que a gente não se perca na modernidade sem nexo. Carlinhos? Pois não, deu uma falhada, mas eu estou te acompanhando. Certo? Pois bem,
a sua preocupação também é a minha. Eu tenho andado muito preocupado com o rumo que tem tomado a doutrina espírita, principalmente aqui no nosso país, que é a nossa realidade. É a nossa realidade. Né? As pessoas, eu tenho visto várias pessoas se dizem espíritas, mas é aquelas pessoas espíritas apenas na superfície, apenas na superfície, ali, né? Apenas se contentam, se satisfazem apenas em frequentar um centro, em ler um romance Água com Açúcar, um romance bom, Água com Açúcar, e se admiram, acham uma doutrina maravilhosa, bonita, tudo e tal, papá, mas não aprofundam, não vão a fundo através do estudo, como você muito bem disse. Através do estudo. E aí começa a surgir várias teses, várias teorias através dessas pessoas que me assusta. Várias perguntas de gente. Certa feita eu fui fazer uma palestra lá numa casa, outra casa espírita com a irmã nossa, e no meio da palestra, gente, quem aqui já leu o Livro dos Espíritos? Acreditem vocês, né? Inclusive você, Ed. 2 ou 3 pessoas, 4, se não me engano, levantaram a mão. E uma, que eu até um conhecido meu, fez assim, ou seja, leu mais ou menos. Cara, aquilo me assustou. Porque eram pessoas que há algum tempo eu já tinha visto naquela casa, naquela reunião, e não leram o Livro dos Espíritos, que é a obra básica. Isso vai criar isso, eu não sei, tá lá no Evangelho, existe uma passagem naquela do verdadeiro espírita, né? Trata sobre o verdadeiro espírita. Seja perfeito, como perfeito é o Pai, os bons espíritas. Pronto. Ele diz lá, como se reconhece o verdadeiro espírita? Hein? Qual é a resposta que os espíritos dão? Simplesmente pelas ações. O verdadeiro espírita, pela sua transformação moral e pelo esforço que emprega para domar as suas inclinações. É o que está lá no Evangelho. Claro. A isso aí, eu acrescentaria mais uma coisa. Eu vou me ousar aqui a acrescentar alguma palavra sobre Kardec. O verdadeiro espírita se reconhece o verdadeiro espírita também pelo estudo. Aquele que se debruça no livro, que vai pesquisar, que não se contenta apenas com a palestra, com o que ele ouve nas casas espíritas, mas que ele vai a fundo, ele procura, ele vai ler. Principalmente o Pentateuco, né, as obras básicas, os 5 livros de Kardec. Porque a partir daí, você vai estar construindo a sua verdadeira fé. Não é aquela fé vacilante, duvidosa, mas uma fé racional, baseada na razão. É através do estudo, gente. É através da pesquisa. Pesquisa séria, leitura. E pesquisar, e curiosidade, vai procurar outras obras para confirmar, e ler e estudar. Aí sim você vai estar fazendo a sua base. Você está mergulhando a fundo. Esse sim eu considero como verdadeiro espírita. Não apenas aquele que se esforça para se transformar, mas também aquele que estuda. Os outros são espiritualistas. São espiritualistas. Não é? Acreditam na reencarnação, na comunicabilidade, mas ainda tem medo de espírito. Tem medo da morte. Tem medo da morte. E em razão disso, eu tenho ouvido espírita afirmar que bandido bom é bandido morto. Espírita ser a favor da pena de morte. Meu Deus do céu! E aí, você está vendo isso no meio espírita. Falta de estudo. Vamos lá. Só uma observação. Além da falta de estudo, é também a falta da vivência mediúnica. Eu sempre toco no assunto de que doutrina espírita afastada do fenômeno mediúnico é complicado. É muito complicado. Porque são os espíritos que nos trazem a mensagem do além
de forma real. Sim. Que com certeza quem participa, ou quem frequenta, ou quem desenvolve o fenômeno mediúnico é muito Vamos embora. diferente de quem apenas lê os romances que têm sempre finais felizes ou convenientes, tá? Aí eu sou um pouco até crítico nesse sentido. Mas é Eu também. preciso que a gente entenda de que a doutrina espírita, ela é por, vamos dizer assim, essência espiritista. Ela de fato acredita na comunicação dos mortos, entre aspas de novo, com os vivos, ou seja, vivos e vivos. Com certeza. O Carlos, ou a gente dá uma visão da doutrina espírita realista, ou simplesmente vai existir o espírita só de mensagens bonitas e maravilhosas. Mas quando a gente Romano, chama para o estudo, quando a gente chama para a leitura, quando a gente chama para a vivência realmente, aí uhum. diz, puxa, que chato. Sim, Não é? é verdade. Independente da idade espiritual de cada um, nós estamos em uma faixa vibracional onde a gente precisa amadurecer, no sentido de que, olha, Deus ele é eterno, ele é perfeito, ele nos deu, entre aspas, de presente um governador do planeta chamado Jesus, que rege a nossa, a nossa vivência, a nossa lei. E cabe a gente a procurar entender de que, através da doutrina espírita, tudo isso se torna muito mais clara, muito mais lúcida, Uhum. acreditando e confiando, ou seja, tendo fé. É preciso que a gente observe isso. Mas, por Sim. favor, continue, desculpe. Não, o objetivo do nosso encontro, do nosso bate-papo, exatamente é esse. É nós aprendermos com isso aí. Pois bem, Edna, então, para mim, na minha opinião, o nosso papel de estudiosos, de pesquisadores, de pessoas que vivenciam de verdade, se esforçam, né? Se esforçam, não vou até me corrigir, se esforçam por vivenciar a doutrina espírita, não é? Está lá no Evangelho, o verdadeiro espírito se esforça por vivenciar, mas é exatamente esse, é não deixarmos que a doutrina espírita tome um outro rumo, um outro caminho. Apesar de eu ficar assustado com o que eu ouço, ainda ouço nas casas espíritas, nas conversas, nos bate-papos, eu penso da seguinte forma: eu respeito, porque é o momento daquele cidadão. Ele ainda não está amadurecido para compreender o que essa mensagem que eles estão transmitindo. Assim como as pessoas não estavam também na época de Jesus. Como ainda não conseguiram entender os ensinamentos dele até hoje. E aí eu vejo pessoas, para justificar as suas ações, o seu orgulho, a sua vaidade, a sua agressividade, pega passagens esparsas do Evangelho para justificar. Olha, Jesus também pegou chicote lá, agrediu pessoa e tal, fez isso aqui. E essa semana eu ouvi uma coisa interessante. Se ele pegou um chicote porque ele achou um chicote, porque se ele tivesse uma arma, imagina o que ele ia fazer com a arma. Eu parei assim, peraí, pô, peraí. Eu ouvi exatamente isso agora. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Ou seja, ele pega uma situação fora do contexto para justificar outra. Será, É. gente, que Jesus... Qual foi o exemplo que ele passou durante os 33 anos que ele viveu aqui? Hein? Qual foi a mensagem? Qual foi o exemplo? Será que só que ele vai anular o resto? Hum? É o momento de cada um, Edno. E tem que ser respeitado. Tem que ser Claro. respeitado. Deixa lá. Agora, volto a repetir.
A nossa função de estudiosos é não deixar que se deturpe, que essas pessoas façam o que fizeram com o cristianismo. Essa é a nossa função, não é? De resto, deixa ele lá. O momento dele vai chegar. Ele vai aprender. Quando não se sabe, mas com certeza um dia ele vai começar a entender. Deus, ele não fez ninguém para viver eternamente na imperfeição, no erro. Ele nos fez perfectíveis. E é assim que nós Claro. aprendemos, utilizando o nosso livre-arbítrio, interpretando as leis naturais que estão aqui gravadas em nós. Né? Nós erramos quando interpretamos essas leis naturais segundo o nosso nível espiritual. Aí me perguntam, e a legítima defesa? Beleza, gostei. Perfeito. Perfeito. A lei humana autoriza a você a tirar a vida de alguém que está te ameaçando. Mas A não lei se de esqueça que aquele... preservação e conservação. Exatamente, exatamente. Mas lá na frente, você vai parar de, poxa, eu tirei a vida do Edno lá atrás. Mesmo ele me ameaçando, mas ele era um irmão meu. Eu não devia ter feito isso. Lá na frente, quando eu estiver mais amadurecido, e aí eu vou voltar. Edno, venha, segure minha mão, vamos comigo. Nós voltamos como irmãos, como pai e filho, né? Para que nós possamos nos reconciliar, reparar, apagar aquela mancha lá de trás. Mas é o momento de E, cada um. É o que Divaldo diz. Se eu ainda me permito ser o autor, que eu seja. Mas por que não ser a vítima? Por que não ser a vítima? ô Carlos, licença, mais uma vez, é sempre essa pergunta que eu faço. Quem é a vítima e quem é o algoz? E o interessante é que tudo isso, você tocou em um ponto fantástico, é a família como palco da reencarnação. Nem Pronto. sempre. Se eu tirei a vida de Edno em uma vida passada, nem sempre Edno vai tirar minha vida para que se reparar, porque é o mal com o mal. Nem necessariamente eu não vou precisar morrer através da mão de Edno para reparar aquele mal. Necessariamente eu vou precisar morrer de um tiro, assim como eu fiz com Edno. Nós podemos voltar como um familiar. E aí vamos nos reconhecer, e vamos brigar, e vamos ali, e tal, 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 até chegarmos a nos reconciliar, a nos respeitar, primeiro, a nos tolerar, né? E no futuro, chegar a nos amar. E aí eu vou lhe provocar. E mesmo que dentro da família a gente não consiga se reconciliar, mas a oportunidade divina foi dada. Sim. Aí, Sim. perfeito. A oportunidade divina foi dada e o livre-arbítrio funcionou no sentido de eu estou pagando o preço de não aceitar, nem entender e muito menos perdoar. É o que você acabou de falar de uma forma muito clara, muito lúcida. Cada um vai seguindo o seu momento, no seu tempo, na sua idade. É a mesma coisa a família. Isso me relembra, eu sempre repito, Joana de Ângeles. Olha, você estende a mão. Se o outro não quer pegar para ir com você, você segue, você é aprovado, muda de série. O outro reprova-se, fica lá. Mas aí é que a mesma coisa